Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê que o Kisu11 meio que deixou de ser um fundo tão interessante. E tá bom, vamos só explicar brevemente um pouquinho sobre o Kisu11, porque ele é um FOF bem diferente dos outros FOFs. Bem, basicamente ele é um FOF, um fundo de fundos, que a função dele é comprar cotas de outros fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Só que a estratégia dele é diferente. O Kisu11, ele segue a estratégia do Suno 30, ou pelo menos deveria seguir. E o que é esse Suno 30? Bem, na verdade, esse Suno 30 é um índice feito pela empresa Suno Research, que na verdade ele é a soma dos 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, e todos eles têm o mesmo peso percentualmente nesse índice. Esse índice Suno 30, ele seria tipo um IFIX, tipo para ser a média de mercado. Então, na verdade, esse Suno 30, ele não quer render mais e nem menos do que a média, ele quer ser a média. E aí é um ponto muito interessante a gente comparar os nossos investimentos com o Suno 30. E aqui vale só destacar um ponto interessante, que é sobre a criação do Suno 30, que por que ele foi criado? Porque na verdade a média de fundos imobiliários, esse índice que calcula a média, é o IFIX. O IFIX foi criado lá em 2012 e meio que ele é muito confuso, ele é meio estranho, ele não representa tão bem a média assim. Já o Suno 30, ele representa a média de um jeito muito mais fácil de explicar. Ele é a média dos 30 maiores fundos imobiliários considerando o valor patrimonial. Poxa, muito mais simples de entender, não é mesmo? E na verdade, o Kisu11, ele tem liberdade para fazer pequenas arbitragens. Ele tem liberdade para comprar um pouquinho a mais de um fundo ou um pouquinho a menos de um outro fundo para tentar ter um resultado melhor. Então, conforme a própria gestão da Killiman, que é a gestão por trás do Kisu11, explica, ele é um fundo de fundos de gestão ativa, mas dentro de parâmetros de índice. Ele não pode sair comprando qualquer coisa, ele tem um limite de quanto mais e de quanto menos ele pode comprar de cada um dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. E aqui a gente consegue ver a lista do Suno 30, que são os 30 maiores fundos do mercado financeiro, e todos eles têm o mesmo percentual, 3,33%. E aí optou-se na hora da criação do Suno 30 de fazer eles com percentuais iguais. E só um detalhe importante, se a gente voltar aqui na composição do Suno 30, se você pausar o vídeo e for vendo os fundos imobiliários, você vai ver que a grande maioria desses fundos imobiliários que estão no Suno 30 são fundos que você conhece. Que você conhece porque são os maiores fundos, são os mais líquidos, são os que têm maior número de cotistas, então são os fundos mais conhecidos também, tá bom? Então hoje a gente tem por volta de 400 fundos imobiliários na Bolsa de Valores, mas a grande maioria dos investidores fica focado só aqui por volta desses 30 fundos, às vezes até um pouquinho mais, mas porque são aí os maiores fundos e obviamente os que mais chamam a atenção e também, obviamente, os melhores fundos. Porque como já foi explicado aqui no canal algumas vezes, quanto melhor a gestão do fundo, mais ele consegue crescer e consequentemente, mais aí ele se torna interessante para o seu investimento. Então, na verdade, o que aconteceu com os FOFs lá no ano passado? Lá em 2022, eles caíram muito, mas muito mesmo. Isso gerou uma oportunidade muito grande de investimento. Inclusive, se você procurar, tem vários vídeos aqui do canal falando do Kisu11, falando que ele estava extremamente descontado, que era interessante você, investidor, estudar um pouco melhor esse fundo. Mas o que aconteceu? Será que ele ainda é uma grande oportunidade? Bem, é exatamente esse tópico que a gente vai falar no vídeo de hoje. O porquê que ele deixou de ser uma grande oportunidade e agora é um fundo bacana, mas não tanto assim. Então, na verdade, aqui a gente está vendo a carteira do fundo imobiliário Kisu11. E aqui a gente consegue ver vários fundos e os percentuais que ele tem, certo? E aí eu te pergunto, será que ele está acompanhando a carteira do Suno 30? Será que ele está realmente acompanhando a carteira que ele deveria acompanhar, que é essa carteira teórica do Suno 30? Bem, quando a gente pega toda a carteira do Suno 30 e toda a carteira do Kisu11 e compara uma contra a outra, a gente chega nessa divergência aqui, nesses valores que estão diferentes. Então, por exemplo, o BBPO, que é um fundo de agências bancárias do Banco do Brasil, ele tem 0,5%, menos 0,53% do que ele deveria ter no fundo. Ou seja, a concentração do Suno 30 é 0,5% maior do que a concentração do Kisu11 tem nesse fundo. E a mesma lógica vale para todos esses fundos aqui. Só que aqui a gente está vendo que tem vários fundos que tem uma concentração dentro do Kisu11 diferente do que tem dentro do Suno 30. Mas muito dessas oscilações são por causa de variações de mercado. Então a cota do fundo imobiliário acaba subindo ou acaba caindo um pouquinho e isso acaba dando uma distorcida. Por isso que a gente vai desconsiderar todo fundo imobiliário aqui que tem uma diferença maior ou menor do que 0,3%. Se a gente lembrar que a carteira do Suno 30, todos os fundos devem ter
3,33%, uma diferença de 0,3% é um pouco menor do que 10%. Então, na verdade, seria uma pequena oscilação de quanto o KISS 11 deveria ter, e por isso a gente está tirando dessa análise. Então, pegando essa mesma tabela aqui e tirando todos os que têm uma pequena oscilação, a gente chega nessa outra tabela aqui. E esses daqui são os fundos onde o KISS 11 tem um percentual muito diferente do que ele deveria ter segundo o Suno 30. E se a gente reparar aqui, poxa, ele não tem MXRF11, ele não tem HGRU, ele não tem VRTA, na verdade ele tem até um pouquinho só, e ele tem vários outros fundos que ele tem uma quantidade menor do que ele deveria ter para completar o 3,33% do KISS 11. E também, olha só que interessante que a gente chega nessa nossa análise. O KISS 11, ele também tem alguns fundos imobiliários, que são esses, todos esses daqui que estão em negrito, que na verdade não estão nem no Suno 30, que não são parte dos 30 maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. E na verdade esses fundos estão aí que, segundo a gestão da Killiman, eles vão possibilitar aí um ganho de capital expressivo no futuro. Mas, poxa, talvez não seja o melhor lugar para eles estarem aí. O fundo imobiliário KISS 11, ele tem a intenção de investir nos 30 maiores fundos da Bolsa. Talvez seja um pouco aí de exagero da gestão do KISS 11 colocar alguns fundos que não faz tanto sentido assim, levando em consideração a estratégia desse fundo imobiliário. Então, quando a gente faz toda essa análise, a gente chega à conclusão que uma boa parte do fundo, quase 30%, está desenquadrado, está fora daquele percentual que o Suno 30 dizia que deveria ter, mas tudo bem, ele é um fundo de gestão ativa, o KISS 11, ele pode sair um pouco do percentual, mas olha o BO. 11% de todo fundo imobiliário estão nesses fundos aqui que sequer fazem parte do Suno 30. Eles não deveriam estar aqui. Não faz muito sentido ter esses fundos aqui que não fazem parte do Suno 30. Você mudar um pouco, fazer uma certa arbitragem dentro dos 30 maiores fundos da Bolsa de Valores, ok, a gestão é ativa, ela pode fazer isso. Mas ele começar a acrescentar alguns fundos de fora, poxa, meio que perde o sentido do KISS 11. E aí, um outro problema que também se tem é que essa daqui é a variação do valor patrimonial da cota do KISS 11. E vale aqui só destacar que o valor patrimonial da cota de um FOF, ele é na verdade a soma de todas as participações das cotas que ele tem. Então, se as cotas que ele tem sobem de valor, o valor patrimonial sobe. Se as cotas que ele tem caem de valor, o valor patrimonial cai. E na verdade, o que aconteceu aqui desde novembro, desde outubro? Ele caiu bastante, o IFIX também caiu e tá tudo certo. Só que o que aconteceu com as cotações do KISS 11? Poxa, a cotação ela caiu bem menos do que a queda do valor patrimonial. Isso fez com que o P sobre VP, que é na verdade o desconto que você tem por investir nesse fundo imobiliário, que antes estava em 15, 20%, agora caiu para apenas 6%. Então é um desconto muito pequeno. Então, na verdade, se você assistir todos aqueles vídeos que eu falo sobre o KISS 11, todos chegam à mesma conclusão. Poxa, KISS 11 é um fundo muito interessante porque o desconto dele está muito alto. Então, na verdade, conforme a gente está vendo aqui, o desconto dele acabou diminuindo muito, o que, na verdade, está fazendo uma grande perda de atratividade de investir nesse fundo imobiliário. Então, na verdade, o que você deveria fazer caso você tenha cotas de KISS 11? Bem, a primeira coisa que você deveria fazer, obviamente, é se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Mas tá bom, qual que é a segunda coisa, então, que você deveria fazer? Bem, eu não sei o que você deveria fazer, mas eu posso falar o que eu estou fazendo com os meus investimentos. E eu tenho bastante KISS 11, e na minha opinião, eu acredito que seja um momento mais interessante de você aguardar um pouco para saber o que vai virar. Porque, na verdade, ele tem alguns problemas, ele tem esses fundos imobiliários que não deveriam estar na carteira, na minha opinião, mas tudo bem, ele está pagando 7,5 centavos por mês, isso dá um dividend yield anual de 11,25% e ele também está abaixo do valor patrimonial. Então, assim, ele tem problemas? Tem, mas ele está rodando ok, ele está pagando um dividendo interessante e não seria então um grande, gigantesco problema que justificasse você sair vendendo, torrando todas as suas cotas, principalmente abaixo do valor patrimonial. Mas essa, obviamente, é só a minha opinião do que fazer com o KISS 11 no curto prazo. Para o longo prazo, obviamente, aí eu estou revendo se eu realmente quero ter esse fundo imobiliário ou não, mas isso, obviamente, quando o seu P sobre VP ficar acima de 1, ficar acima de 1,05, por exemplo. E um outro ponto muito importante de ser destacado também é que ele não comprou essas cotas desses outros fundos imobiliários simplesmente por comprar e tamo nem aí. Não, não, não. Eles compraram para fazer um ganho de capital, porque na opinião deles estavam extremamente baratas, eles poderiam comprar num valor barato e vender quando tivesse mais caro. O grande problema disso tudo
é que depois que eles compraram, as cotas caíram mais de valor. Então, na verdade, esse ganho de capital que eles deveriam ter, que eles tiveram até um prejuízo aqui em maio e em junho, e aqui um ganho em setembro, na verdade, esse ganho de capital que eles pretendiam ter com essas cotas, acabaram que eles não estão tendo, porque todo o mercado de fundos imobiliários está caindo muito. Mas talvez, provavelmente, quando tiver uma volta dos preços dos mercados de fundos imobiliários, quando as cotas voltarem a subir muito, ele consiga vender essas cotas que ele comprou desses fundos imobiliários, que não deveria ter comprado, aí é um preço interessante e consiga aí proporcionar um ganho de capital. E aí a gente vai saber se realmente essa estratégia deu certo ou não. Até o momento fica uma coisa meio confusa. E aí, será que vai dar certo? Será que não vai? Poxa, deixa isso aí nos comentários. Mas esse vídeo vai acabando por aqui e eu vou estar recomendando que você assista um outro vídeo que eu falo sobre o BTLG. Gente, um abraço a todos e até o próximo vídeo.